Seja muito bem-vindo ao nosso programa Excel para contadores. Aqui você aprende a como criar e automatizar seus relatórios do zero utilizando o Excel. Então, se você é contador e curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no nosso canal e dá aquele like, dá o joinha para a gente saber que o conteúdo está indo bem, que estamos indo bem, beleza? Bom, hoje o tema do nosso episódio, o tema da nossa aula é sobre o que você precisa saber para automatizar seus relatórios contábeis, ok? Para você criar e automatizar seus relatórios contábeis. O Excel tem uma imensidão de informações. Tá? Se a gente for parar para dar uma analisada, você vai ver aqui que existe a página inicial e tem todos os seus campos ali para você explorar. Tem o campo de área de transferência, tem o campo de fontes, tem o campo de alinhamento, o campo de números, o campo de estilos, células, edição, e em cada campo desse existe uma imensidão de informação que você precisa saber. Você precisa conhecer ou dominar para conseguir automatizar e criar relatórios mais inteligentes, mais automatizados, tá? Então, assim, Marcos, eu preciso saber tudo sobre Excel para poder automatizar. Eu sou contador e eu utilizo o Excel, sim, é uma ferramenta que eu utilizo no meu dia a dia, mas eu preciso saber tudo? E a resposta é bem simples, é claro que não. Você não precisa dominar todas as ferramentas do Excel. Você tem que dominar aquilo que é importante para você como contador, tá? Para você conseguir fazer os seus relatórios de forma mais inteligente. E pontuando aqui, já para a gente ter uma visão geral da nossa aula, a primeira coisa que você tem que conhecer para conseguir automatizar e criar relatórios inteligentes é formatação, tá? Formatação. Primeiro ponto que você precisa dominar. Beleza, Marcos, eu preciso saber formatação. Legal. Segundo passo que você precisa dominar são as tabelas dinâmicas, tá? Tabela dinâmica. E o terceiro, se você quiser transformar esses seus relatórios em dashboards, em relatórios mais analíticos, mais gerenciais, que cause um impacto visual aos stakeholders, aquelas pessoas que têm interesse na sua informação, você também pode dominar os gráficos, tá? Os gráficos. Legal, então nessa aula você vai sair, a proposta dessa aula, você vai sair dessa aula conseguindo fazer uma formatação nos seus relatórios contábeis, conseguindo fazer uma tabela dinâmica naquele seu relatório contábil e conseguindo inserir um gráfico ali para você poder ter um relatório mais automatizado, beleza? Para que você não tenha aquele retrabalho todo mês e ter que estar fazendo sempre a mesma coisa. Então, nesta aula nós iremos ver esses 3 tópicos. São 3 tópicos que você dominar, você consegue ali já fazer um relatório a partir de uma base de dados preparada, já pronta. Então, precisa saber tudo? Não. Se você dominar formatação, tabela e gráficos, você já consegue fazer. É o que eu vou usar aqui, beleza? E vou fazer um paralelo com uma informação que com a tabela não formatada da forma que tem que ser, tá? Eu criei 2 bases de dados, essa é a nossa primeira base de dados e essa é a nossa segunda base de dados, tá? Então, cada uma delas, eu vou seguir o protocolo em uma e vou fazer a outra de qualquer jeito, vamos dizer assim, tá? Da maneira mais convencional. E essa nossa primeira aqui, vou renomear ela. Vou colocar base BD, base de dados out, que é automática, e base de dados, e só BD, base de dados de manual. Beleza? E a gente vai fazer a formatação em uma e não vamos formatar em outra. A gente vai ver a diferença aqui quando eu fizer a formatação nessa e na outra não fizer. Beleza? Eu vou retirar aqui o filtro para a gente já começar a trabalhar na nossa
tabela. Primeira coisa que você tem que entender sobre formatação, tá? Existem as formatações que a gente faz manualmente, que é pintar uma célula, mudar a cor de uma fonte, mudar o estilo de uma fonte. Aqui você vem aqui em fontes, ó, e você consegue colocar grades, ó, linha de grades. Pô, beleza, já coloquei grade aqui. Bordas, né? Você conseguiu colocar bordas, na verdade. Você colocou bordas, todas as bordas, preenchi, não quero bordas, vou tirar as bordas. Você consegue tirar todas as bordas, ó. Pô, legal, retirou todas as bordas. Não, eu prefiro com bordas, então você coloca bordas. Eu quero meu relatório todo amarelo, você vai lá e pinta seu relatório todo de amarelo. Beleza? Não quero não, eu estava enganado, sem preenchimento, ou vou deixar do jeito que estava. Beleza, Marcos, eu quero aumentar a fonte do meu relatório. Você pode aumentar também, tá? Marcos, eu quero aqui mudar na fonte, o tamanho, né? Na verdade, aqui, ó, tamanho da letra. Eu quero mudar a fonte, agora sim a fonte, né? Você pode escolher a que você quiser. Eu quero colocar o Arial aqui, ó. Digita Arial, já era, trocou a fonte da sua base de dados. Tem esse tipo de formatação, tá? Que é interessante também você conhecer. Mas existe um outro tipo de formatação que é uma formatação mais geral, mais da tabela, tá? E que nos dá benefícios e eu vou te mostrar quais são esses benefícios, beleza? Legal, Marcos. Como eu consigo formatar como tabela? Já é bem simples isso aqui, tá? Na página inicial, você vem formatar como tabela, aqui no campo de estilos. Clicou em formatar como tabelas, você escolhe o modelo que você bem quiser. Tá, ó. Legal, Marcos, tem vários modelos. Eu tenho um modelo azul. Show de bola, dou um ok. Legal, já formatou. Por que não apareceu azul, Marcos? Porque já estava pintado aqui, ó, e o Excel ele dá prioridade para aquela tua formatação. Se eu vier e tirar aqui, ó, sem filtro, ele vai estar por trás ali a formatação que eu escolhi. E se eu quiser mudar, você vem em design, olha, quando você cria, formata como tabela, já abre uma aba nova aqui chamada design de tabela. Se você clica fora dela, ó, essa aba some. Se você clica dentro, ela vem essa aba e você consegue mudar aqui, ó. Se você quiser ir mudando, cinza, amarelo, você pode escolher aqui, ó, todas aquelas opções, tá, que eu mostrei anteriormente. Ou se você não quiser, se quiser manter ali a que estava, né, anteriormente, você pode criar um estilo, tá? Você pode vir aqui, ó, e novo estilo de tabela. Clicou, vai aparecer isso aqui. Marcos, eu quero uma sem formatação para que a minha formatação fique lá tranquila e a nossa tabela também não fique tão pesada. Então, o que a gente vai fazer, ó, branco, vai digitar branco. E não vai formatar nada, não vai precisar mexer mais em nada. Colocou o branco, vem aqui, dá OK. Show de bola, já tem uma formatação branco, é ela e vai permanecer a nossa. E se você clicar aqui, ó, na verdade, e escolher branco, já era, foi a formatação que você escolheu. Beleza? Então você escolheu o branco, tá? Esse modelo aqui, ó, personalizado, ele vai aparecer aqui. Eu já tenho um modelo pré-determinado aqui, mas eu escolhi aqui o meu branco. Cliquei, legal, formatou bem do jeito que eu queria. Beleza, Marcos? Quais são as vantagens quando você formata como tabela? A primeira vantagem é essa aqui, ó. Quando eu for inserir uma informação nova, produto 1, ele vai me trazer toda a formatação que está na linha acima, ou seja, já vai incluir automaticamente aquela formatação da linha que eu inseri. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ele trouxe até a fórmula, tá? Olha só, ele trouxe até a fórmula que faz a quantidade vendida versus preço unitário. Então, se eu inserir aqui, ó, o produto 1 custa R$5.000, se eu colocar R$5.000 aqui, e colocar aqui, ó, 1, ele já vai somar automaticamente. Se eu colocar 10, ele já vai somar automaticamente. Beleza? Então, essa é a primeira vantagem. Formatado como data. Eu vou colocar só o número 1. Ó. Já era, vai vir como data. Como texto também, ó, dezembro. Legal, muito bom. Então, ele vai trazer automaticamente, já vai incluir aquela informação que você inserir naquela formatação, naquela tabela.
Legal, show de bola. Outras vantagens que está aqui na nossa aba de designs. A primeira, você pode tirar facilmente, inserir botões, a segunda, na verdade, né? Botões de filtro. Tá? Você pode aqui, ó, inserir uma linha de totais. Vou lá para o final para você ver o efeito que isso causa. Pô, tá vendo? A última linha aqui, ó, é a 8.538. Legal? Que é a venda de produto 5 no valor de uma quantidade de 5, no valor de 5.300 unitários, foi uma venda de 26.500 para o cliente 3. Ok? Então, quando eu inserir aqui, ó, totais, cliquei, ele já vai me trazer uma quantidade aqui, ó, na última coluna. Legal, Marcos, mas eu não quero isso aqui. Então, o que eu faço? Você pode escolher o que você quer, tá? E você pode escolher aqui nenhuma e somar esse valor aqui do faturamento. Então, você pode vir e soma, ó. Clicou aqui do ladinho, ó. Se você coloca em cima aqui, vai aparecer, ó. Entendeu? Ah, eu quero ver a quantidade vendida. Você pode vir e escolher a soma aqui, ó. Soma. Pô! Ah, então foram 25.640 unidades vendidas no total, somando um faturamento de 80 milhões e 48. Beleza? Então você tem essas vantagens aqui. Você inseriu uma linha de totais, tá vendo? Você pode retirar ela também. Legal, muito bom. Beleza, Marcos. E essa outra manual? Essa outra manual não tem. Se você inserir aqui, ó, às vezes o Excel entende e traz, tá? A formatação. Às vezes, mas nem sempre é o caso. Olha só. Produto, digitei aqui produto 1. Não apareceu nada. Se eu digitar um texto aqui, ele não vai considerar a data, tá? Vai considerar texto, beleza. Mas se eu fizer aqui, por exemplo, ó, colocar a quantidade, como eu fiz lá, ó, valor unitário e a quantidade, não vai... Opa, olha, tá vendo? Já trouxe automático a fórmula. Que nem eu te falei, às vezes ele traz, às vezes ele não traz. Então, algumas você quer contar com o acaso ou você vai contar, né, com o que vai acontecer de fato. Às vezes pode vir, às vezes pode não vir, às vezes o Excel já entende, ah, legal, então quer que some aqui também, pô, soma, beleza? Já com a formatação de tabela, você já tem a certeza que vai vir, como você formata como tabela. Você já tem a certeza que irá vir. Outra vantagem é que se você pega, ó, beleza, o cabeçalho fica aqui, ó, tá vendo? O cabeçalho vem acompanhando você já direto como título da coluna. Não é mais A, B e tal. Ó, A, B, C. Desceu, o cabeçalho vem para o título da coluna. Não é mais A, B, C, D. Agora é produto, quantidade, data, mês. Isso é uma vantagem, isso é muito interessante porque você não se perde se você estiver analisando os dados nesse nível aqui de análise, nesse nível analítico. Aqui você está vendo linha por linha. Okay? Já aqui, ó, você teria que você teria que congelar a linha superior, tá? Ó, ia ter que vir aqui em exibir ou exibição, congelar painéis aqui em janelas, ó, no campo de janelas e congelar a linha superior. Aí sim ele viria, mas o cabeçalho viria junto com as informações da coluna, tá vendo? A, B, C, D e mais o cabeçalho. Aqui não, aqui já fica uma coisa mais estruturada, ó. Mês interessante. Se você sair dela, ó, pô, já era. Vai aparecer A, B, C, mas está dentro. Olha, data, legal, muito bom. Mais uma coisa interessante. Então, essa parte de formatação é extremamente importante e legal. Beleza, Marcos, tu já me mostrou essas vantagens. Tem mais? Tem sim. Vantagens de filtro, tá? Quando você está com essa segmentação de dados, você está com a formatação de tabela, você tem a opção de aqui em ferramentas de segmentação de dados. Essa segmentação de dados nada mais é do que o filtro que você pode trazer. Por exemplo, se você quiser fazer o filtro por mês aqui, ó, você escolhe o mês, clicou ó, lá na design da tabela, tá? Aqui em ferramentas, inserir segmentação de dados. Inseriu. Você escolhe o mês, vai aparecer esse campo aqui, onde estão elencados todos os títulos dos cabeçalhos, tá vendo? Ó, quantidade, produto, quantidade, data, mês, loja, preço unitário, ferramenta, faturamento e cliente. Beleza, Marcos, eu quero fazer por mês, legal. Pô, você clicou, vai aparecer todos os meses. Isso aqui nada mais é do que um filtro. Se você for clicando aqui, ó,
pô, ele vai criar um filtro automático para você, beleza? Ó, com apenas as informações de janeiro, legal, muito bom. Fevereiro, tá? Março, se você quiser ver, por exemplo, apenas o terceiro trimestre, você vai clicar aqui, ó, pô, seleção múltiplas. Pô, clicou em seleção múltipla, você vai só um instante, pô, vou desmarcar, marquei só a primeira, para que fique mais fácil para a gente fazer a seleção múltipla. Você vai clicar em janeiro, ó, e vai clicar aqui, seleção múltipla, e você vai selecionar fevereiro e março. E aqui na nossa tabela irão aparecer apenas as informações de janeiro até março, tá? Ó, janeiro, fevereiro e março. Ó, janeiro, fevereiro e março marcado. Só janeiro, vamos lá. Onde está março? Ó, março, porque estão bem misturadas aí as informações, tá? Não tá em ordem cronológica, mas foi filtrada tudo direitinho, ó, janeiro, fevereiro e março. Apareceram as três informações aqui. Outra coisa que você pode fazer, vou excluir aqui, pô, legal. Dados. Tá? Você pode configurar ela também, você pode mudar esse filtro, por exemplo, se você quiser em colunas, você clica nela aqui, ó, segmentação, clicou, você pode ver aqui no campo de botões, ó, e aumentar a quantidade de colunas e ver 2 colunas ou 3 colunas, se for do seu desejo. Aí ele vai redistribuindo os valores em 3 colunas, tá bom? Então, essa é a nossa segmentação de dados. Legal, Marcos. Então, essa parte de formatação ficou bem interessante. Tá? Ficou bem legal. Outra coisa que você pode fazer é... Vamos dar uma organizada aqui. Tirar o filtro. Vou remover o filtro. Pronto, removi o filtro. Legal, muito bom. Agora eu quero fazer vou dar outro exemplo de segmentação de dados aqui por filial. Ó. Posso fazer por loja, na verdade, né? Ó, cliquei loja, ou dou OK. E se eu quiser só Manaus, vai aparecer só Manaus. Se eu quiser só São Paulo, vai aparecer só São Paulo. Então nós temos 2 lojas, Manaus e São Paulo, beleza? Então essa é uma das vantagens aí da segmentação de dados. É um filtro, uma forma de filtro avançado. Quando você formata como tabela, você tem essa opção. Já quando você formata aqui, ó, quando você não formata, quando você faz a formatação manual, não aparece nem a opção para você fazer. Se você vier aqui inserir e vier na área de filtros, tá? Ele não deixa você inserir a segmentação de dados, tá? Ó, não fica tão automático como deveria ser e nem dá a opção para você trabalhar na tabela se não tiver formatado como tabela, tá? Aparece aí, ó, dá a opção lá, mas dá erro. Então, ó, pô, legal, vai procurar lá uma conexão fora, um dado fora para você ter o filtro, e não é isso que a gente quer, a gente queria dentro dessa tabela mesmo, entendeu? Então já é outro tipo de conhecimento que a gente ia precisar trabalhar. Beleza, a primeira coisa que tu me mostrou, Marcos, foi a formatação de dados. A segunda, tabela dinâmica. Se você consegue dominar a tabela dinâmica, se você consegue trabalhar com tabela dinâmica, você vai conseguir automatizar seus relatórios. Beleza, primeiro ponto, para inserir uma tabela dinâmica, você seleciona todo o campo, inserir e vem tabela dinâmica. Ou nova planilha, abriu uma nova planilha, você tem os campos aqui. Se você quiser uma aula completa sobre tabela dinâmica, tá? Eu tenho uma aula aqui, vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá e assistir ela completa para você melhorar suas análises, tá? Vou colocar o link aqui embaixo e disponibilizar. Agora a gente vai só precisar ver os principais tópicos, tá? Beleza. Aqui na tabela dinâmica você tem esse campo que está todas as nossas opções de cabeçalho e tem os campos aqui da tabela dinâmica, tá? Ó, tem um campo de filtro, tem um campo de coluna, linha e valores.
O filtro, se você quiser criar filtros dentro da sua tabela dinâmica, você vai usar esse campo. Se você quiser colocar as informações organizadas por coluna, você vai colocar as informações aqui no coluna. E é só do arrasta. Pegou, arrastou, pegou, arrastou. Se quiser que as informações venham por linha, você vai arrastar aqui por linha. Por exemplo, eu vou fazer aqui um faturamento por mês e eu quero que fique organizado por linha. Eu só cliquei e arrastei, já veio, janeiro, fevereiro, março, abril, blá, blá, blá. Beleza. E agora, Marcos, faturamento, eu vou pegar aqui a informação de faturamento e arrastar para valores, Legal, já veio aqui, tudo que eu tenho no mês. Marcos, eu quero agora ver por filial, vou arrastar lá a filial por coluna. Legal. Então agora eu tenho, o quanto eu faturei por filial mês a mês. Qual filial está faturando mais, qual filial está faturando menos, qual mês e cada filial fatura mais e qual mês cada filial fatura menos. Marcos, eu não quero esse total aqui, eu não quero o total da coluna. Como eu faço para remover? Aqui em análise da tabela, design da tabela, você tem aqui, totais gerais, aqui no campo de formatação. Então você vem aqui, totais gerais, desabilitar linhas e colunas. Se você clicar nela, vai desabilitar tanto o que está na coluna como quanto os valores que estavam totalizados nas linhas aqui, tá? Embaixo quanto do lado, olha. Quanto faturou em janeiro tem um total. Se você vier aqui de novo, você vai ter as opções totais. Desabilitou, eu vou habilitar linhas e colunas. Apareceu de novo. Tá? Essas informações. Beleza, Marcos? Eu quero tirar apenas os das colunas. Cliquei e deixar o total. Você tem essa opção também. E é assim que a gente vai deixar. Ah, não, mas eu não quero nenhuma. Então, desabilitar linha e coluna. Pronto. Legal, Marcos. E agora? Como a gente vai fazer para inserir um gráfico aqui, para ficar essa informação em um gráfico? Eu quero que fique a informação de Manaus, de janeiro a dezembro, e de São Paulo, de janeiro a dezembro, em forma de gráfico. A gente pode inserir um gráfico. Então, essa parte da tabela dinâmica é bem simples. Inserir uma tabela dinâmica, conseguiu dar uma formatada nela, você já consegue automatizar seus relatórios. Tá? Então, já tem aqui o modelo de tabela dinâmica. Eu vou te mostrar agora como a gente pode utilizar esses dois modelos aqui, modelo de formatação automática quanto de relatório aqui, para você conseguir automatizar seus relatórios. No final, eu vou te mostrar que eu vou continuar preenchendo aqui, as informações, e você vai ver o quanto vai mudar, beleza? Olha só, para inserir um gráfico é simples, você vai selecionar as informações que você quer que surjam os seus gráficos, selecionou e vai vir inserir, e vou inserir aqui um gráfico de colunas, cliquei, veja só, já apareceu o nosso gráfico aqui ao lado, bem simples, bem simples. Selecionei, inserir, escolho o modelo do gráfico que eu quero um gráfico de coluna. Cliquei no gráfico de colunas, legal, vou expandir aqui o nosso gráfico, consigo formatar esse cara de forma bem simples. Marcos, não quero que apareça essas linhas de grade aqui atrás. Eu clico só nelas, cliquei nelas, na linha de grade aqui, viu só? Ficou selecionado apenas as linhas de grade. Venho e deleto. Legal, show de bola. Marcos, eu não quero esses botões aqui, tá vendo? Botões, eu não quero. Eu venho aqui, na mostrar barra ocultar e clico e removo todos os botões. Cara, eu não quero essas informações aqui desse eixo vertical. Eu não quero ele. Então, você clica apenas no eixo vertical. Opa. Clicou no eixo vertical, selecionou e dá um delete. Mas como é que eu vou saber, Marcos, agora as informações? Cara, bem simples. Vou te mostrar como tu vai fazer isso. Clicou aqui nesse maisinho, maisinho do lado, tem uma opção de rótulo de dados. Clicou no rótulo de dados, aparece todos os valores desses caras. Marcos, mas está muito estranho, está muito esquisito. Bom, vamos formatar. Clicou, formatar rótulos de dados. Legal. Onde a gente quer que esse rótulo fique? Na extremidade interna, que ele vai ficar no topo, mas dentro do rótulo de dados, dentro da nossa coluna. Clico nesse aqui, de novo, faça a mesma coisa.
Pô, legal, show de bola. Qual o próximo passo, Marcos? Ainda tá bagunçado, tá? Eu venho aqui, pera, alinhamento está como horizontal. Eu vou colocar girar texto em 90 graus. Pô, beleza, vou fazer isso mesmo com a mesma coisa com outro rótulo de dados. Veja bem, eu consigo fazer um rótulo de dados por coluna, tá? Muda todas as colunas azuis, mas eu tenho que selecionar primeiro as colunas azuis e depois as colunas em laranja. Beleza? Então já mudei aqui, legal. Essa outra formatação aqui a gente consegue fazer pela página inicial, que é colocar um negrito, olha, colocar aumentar a fonte, ó, aumentei a fonte e colocar, ó, pô, legal, negrito para melhorar a visibilidade. Marcos, tem esse zero aí, eu não estou gostando desse zero. Simples. Vai selecionar a base de dados, ó, 00 após a casa decimal, tá? Tem dois números aí para a esquerda, esses dois zeros à esquerda. Para remover, é bem simples. Eu seleciono os números que eu quero fazer essa modificação e vou tirar aqui, ó, aumentar casas decimais. Diminuir casas decimais. Eu quero diminuir e não aumentar. Então eu venho, pô, e já remove aqui automaticamente, beleza? Vou dar um zoom aqui para a gente começar a enxergar melhor, que está muito longe. Olha aí, vou dar um zoom. Legal, dei um zoom. E o nosso gráfico já começou a ficar bem interessante, ó, tá? Eu quero mudar essa informação, ela está ocupando espaço aqui. Eu vou colocar ela aqui em cima, ó, no topo, no canto superior. Venho, seleciono o campinho, ó, legenda, tá? Vou clicar nessa setinha aqui, ó. Cliquei na setinha, ó, parte superior. Cliquei, pô, já era. Já tenho aí a minha informação. Legal, Marcos. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar uma sombra nesse gráfico, tá? Um contorno, um negócio. Você vem em formatar aqui, ó. Pô, formatou. Vou trocar cor, vou colocar. Eu gosto de verde. Pô, vou colocar bem brasileiro aqui, tá? Vou colocar um contorno preto, legal, e vou colocar uma sombra aqui. Gosto dessa sombra também, pá, no meu gráfico. Olha a diferença, já ficou mais destacado, beleza? Olha só, pá. Vou colocar de amarelo. Coloquei o amarelão. Vou clicar aqui, contornei, pô, e vou colocar uma sombra. Pô, legal, show de bola. Já fiz aqui, ó, toda essa informação. Muito bom, muito bom, muito bom. E nós já temos aqui um gráfico formatado, bonitinho para você. Quero colocar em negrito a fonte dos meses, ó. Pô, coloca negrito e aumentar também a fonte. Pô, pronto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, já temos todas as informações do mês. Sabemos que o verde é Manaus e o amarelo é São Paulo. E já vemos aqui, ó, só pela informação do gráfico, que São Paulo é uma cidade que é a loja que vende mais, e Manaus é a cidade que vende menos. Porém, estão vendendo muito bem ali. Tem uns períodos maiores de venda, como janeiro, julho e dezembro são os meses que mais vendem, ó, se você for olhar, tá? São os meses que mais vendem. Show de bola, já tem uma análise bem interessante aqui do teu gráfico. Ah, eu quero tirar as linhas de grade da nossa tabela aqui. Pô, linhas de grade, remover, exibir, mostrar linhas de grade, remover as linhas de grade, legal. Eu quero tirar o contorno, Marcos, do nosso gráfico, simples. Seleciona o gráfico inteiro, tá vendo? Ele tá todo selecionado e você vai tirar, ó, contorno sem. Pô, pronto, sumiu o contorno, tá vendo? Não tem mais contorno nenhum. Legal. Pô, selecionei. Marcos, eu quero colocar uma sombra, a mesma sombra que a gente colocou lá nele. Tá, nas colunas. Ou já tem uma sombra aqui, ó, tá vendo? Já destacou aqui em sombreamento. Quero esconder essas informações? Coloca o gráfico em cima ou oculta, não tem problema. Tá? E olha só, já temos aqui a nossa informação do nosso gráfico. Legal, Marcos. E agora, Marcos, eu quero fazer o seguinte. Agora, eu quero inserir uma informação lá no nosso base de dados automática. E eu quero que atualize aqui já
as nossas informações. Beleza, a gente vai fazer isso. Eu vou fazer melhor. Eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esses 3 últimos. Não, melhor, vou dar um exemplo com o produto 1. Tá? Vou dar um exemplo com o produto 1 e eu vou colocar esse lançamento em dezembro. Tá? Vou colocar esse lançamento aqui em dezembro. Vou colocar aqui produto 1, produto 1. Legal, já vi a formatação. Quanto custa o produto 1? 5 mil. 5 mil. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 500. Aí é demais, né? Passei. 3 zeros apenas. E vou colocar aqui, ó, 10 vendas. Tá vendo? 50 mil. 100 vendas para ficar 500 mil. Meio milhão de faturamento. Tá, foi 31. Posso copiar essa informação. O mês de dezembro. Foi em Manaus. Tá? Em Manaus. Sou de Manaus. Tá? Então, cliente. Mesmo cliente lá, cliente 5. Tá? Cliente 5. Pronto, já temos aqui essa informação. Marcos, não mudou nada em dezembro. Ainda está a mesma informaçãozinha aqui, ó, em Manaus. Não subiu nada, nada, não subiu o gráfico. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no botão direito. Vai clicar, na verdade, dentro, aqui, ó, dentro do nosso gráfico. Tá? Dentro do nossa... Iremos clicar dentro da nossa tabela dinâmica, tabela que a gente inseriu aqui. Ó, clicou, tem essa com o botão direito, tem essa opção aqui de atualizar. Há essa opção também quando você clica em análise de tabela aqui, ó, no campo de dados, você tem atualizar, tá bom? E você consegue fazer a atualização. A gente vai fazer isso aqui, ó, em conjunto. Quando eu atualizar, apertar no botão de atualizar aqui, ó, em gráficos, em atualizar, quando eu clicar, você vai ver que já vai subir aqui para 5 milhões essa informação de dezembro. Vamos lá? Vamos ver se vai acontecer essa mágica? Então, ó, atualizar. Opa, já subiu para 5 milhões. Ó. Ctrl Z, beleza, atualizar. Subiu automaticamente para 5 milhões, ou seja, aquela informação já foi toda incluída aqui. Tá? Já foi toda considerada aqui, porque eu só atualizei a nossa base de dados, que é lá a tabela. Beleza, Marcos? Isso seria possível com a nossa tabela sem formatação, sem estar formatada em tabela, a nossa base de dados que não está formatada em tabela? Vamos conferir se seria possível ou não? A gente vai inserir aqui, ó. Inserir, vamos fazer o mesmo trabalho, tá? Tabela dinâmica. Uma nova aqui. Pô, beleza, apareceu aqui a informação. A gente vai colocar mês, a linha, mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa. Faturamento. Legal. Formatou aqui. Pô, vou tirar as linhas já direto, tá? E vou colocar aqui agora por loja, coluna. Pô, beleza, vou aqui em design, vou tirar os valores totais, vou desabilitar colunas e linhas. Interessante, já foi. E agora vou inserir o gráfico, mais um gráfico, gráfico de colunas. Pô, mesma coisa, tá? Beleza. Pô, não vou gastar muito tempo formatando essas informações. Selecionei, ó. Vou tirar apenas os botões e já vou expandir aqui, dando um zoom. Tá? Legal. Eu vou inserir a mesma informação que eu inseri lá na... Vou tirar também aqui a... menos espaço. E vou colocar a legenda na parte superior e remover a linha de grade. Só isso que eu vou fazer. Não vou pintar, não vou colocar sombreamento, mais nada. Legal. Show de bola. Vou colocar aqui do lado para a gente conseguir acompanhar em tempo real. Tá? E vou remover as linhas de grade aqui da nossa planilha. Legal. Agora, Marcos, eu vou inserir essa mesma informação aqui, ó, banco de dados. Tá, vou inserir. Ó, a gente já tem a informação aqui, já tem os nossos dados, tá? Então, show de bola. Se eu inserir aqui, ó, produto 1, 100 mil vendas. 100 mil vendas. Dezembro é igual. Na verdade, eu vou copiar como texto para não ter erro e vou formatar como data aqui. Data. Legal. O produto 1
custa R$5.000 e ele já vai somar para mim. Oh, legal. Formatei aqui e tirei cliente. Foi o cliente 5 que eu coloquei aqui. Foi cliente 5. E o cliente 5. E o cliente 5. Pô, legal. Marcos, eu vou lá atualizar. Vamos lá. Apertei o botão, vou aqui, ó. Análise de tabela e atualizar. Olha, opa. Será que mudou alguma coisa? Ctrl Z. Opa. Vou colocar aqui, ó, os rótulos de dados, tá? A gente não colocou para ver se vai acontecer. Rótulo de dados. Rótulo de dados. Ou como eu considerei só um. Ou beleza. Rótulo de dados, coloquei os rótulos de dados, tá? Vou formatar aqui o rótulo de dados para ele ficar só na extremidade interna e 90 graus. Ok? A mesma coisa esse outro aqui, ó. 90 graus e na parte interna. Legal. Show de bola. Pronto. Aqui já dá para a gente enxergar. Vou atualizar. Cliquei, análise de tabela, atualizar. Pô, olha só, não mudou nada. Por quê? Porque ele não considera isso aqui como parte da nossa tabela. O que a gente deveria fazer, Marcos, então, para atualizar essa informação? Aqui, do ladinho de atualizar, tem alterar fonte de dados. Tá? Você clicaria, ó, pô, clicou, tá vendo essa informação? Ela aparece lá no início quando a gente vai inserir a tabela dinâmica, correto? Como eu não formatei como tabela, o Excel não entendeu que ele tinha que fazer a seleção. É isso aqui que a gente vai fazer manual automaticamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Toda vez que se você não formata como tabela, você terá que fazer isso que tiver uma mudança lá. Tá? Ó, clicou, análise de tabela ou fonte e vai clicar aqui, ó, tá? Agora tem a última linha é 8.539. Clicou, deu um OK, atualizar. Agora sim, ó. Já atualizou, na verdade já fez automaticamente quando a gente mudou, né? Não precisou atualizar. 5.037. Olha só o trabalhão que você teve. Diferente, só clicar em atualizar e pronto, tá? Então, a rapidez que foi você fazer isso é gigante. Então, olha só. Se você domina esses 3 tópicos, formatação, tá? Formatar como tabela, você vai ter vários benefícios. Segundo, tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica. E terceiro, gráfico. Então, dominou formatação, dominou tabela dinâmica, dominou gráfico, você já está preparado para fazer um relatório contábil automático. Você já sabe o necessário para automatizar um relatório, tá? Então, pegou a visão? Não precisa você dominar tudo. Basta você saber o suficiente. Você é contador, já fez a prova de suficiência? Já fez a prova para você exercer como contador e passou. Quanto você precisa passar? Acertar para exercer a sua função como contador? Todas? Não. 70%? Não. O suficiente. Tanto que é prova de suficiência. Ou seja, quer saber se você sabe o suficiente para poder exercer a sua função. Então aqui você precisa levar nessa mentalidade também. Eu preciso saber o suficiente. Porque se você for dominar tudo, você vai passar um tempão estudando. É claro que com a prática, você vai começar a dominar tudo. Mas qual é que é meu questionamento? Marcos, eu preciso saber de tudo para começar a automatizar meus relatórios, para automatizar meus relatórios contábeis? Não. Você viu aqui, ó, que só com formatação, tabela dinâmica e gráficos, a gente já automatizou um processo. Onde, a partir de agora, se você estivesse usando esse relatório, você só iria preencher essa base de dados, só ia continuar preenchendo todo mês e atualizar. E atualizando, que o gráfico ia atualizando automaticamente. Então, formatação, tabela dinâmica e gráfico. Se você começar por aí, você vai conseguir automatizar seus relatórios. Espero que você tenha gostado dessa aula,
que você saia daqui com o aprendizado disposto a praticar. O Excel só funciona quando você pratica. Se você entra aqui, assiste essa aula, não anotou nada, não anotou uma dica, não anotou uma sacada e não praticar, você vai esquecer. Você só sabe aquilo que você faz. O que você não faz, você só ouviu falar. Então, anota essa frase na tua alma, tatua. Tá? Tatua essa frase no teu coração, cara. Você só sabe aquilo que você faz. Aquilo que você não faz, você só ouviu falar. Então, eu te espero na nossa próxima aula com mais conhecimentos em Excel. Vou trazer como essa ferramenta pode te ajudar cada vez mais aí no teu dia a dia como contador, nas tuas entregas e assim valorizar mais o teu trabalho. Beleza? Então, até a próxima. Obrigado. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Quer deixar um comentário de algum assunto, algum relatório que você quer que a gente traga aqui, como você pode fazer ele de maneira mais rápida, deixa aqui embaixo, tá? Comenta aí se a gente passou por algum assunto rapidamente, comenta aqui embaixo, a gente pode trazer mais detalhadamente cada um deles, tá? Aproveito aqui, se você está começando do zero, eu tenho uma aula de 2 horas de duração, tá? Que você vai aprender. O nome da aula é Excel do zero para contadores, tudo que você precisa saber. Então, entra lá e já assiste se você está no zero. Se você não está no zero, essa aula aqui é suficiente para você começar a automatizar. Então, até a próxima. Beijão. Fui!